O estalo ecoou pelo Coastal Kitchen como um tiro, silenciando todas as conversas no restaurante lotado. Vivian Grace Morrison ficou imóvel, a mão movendo-se instintivamente para sua face que começava a ficar vermelha, enquanto os óculos de armação de arame batiam no chão de mármore. Grávida de 7 meses e radiante apesar do cansaço, ela fitou, através da toalha de linho branco, o marido Charles, cujo rosto permanecia frio e calculista, mesmo depois de a ter agredido diante de 50 testemunhas. Apanha-os, ordenou Charles Edward Whitmore, o terceiro, no mesmo tom que usava com subordinados da sua firma de investimentos. Os seus olhos cinzentos de aço não mostravam remorso, apenas irritação por ela o ter forçado a agir. E para de fazer essa cara patética, as pessoas estão a olhar. O restaurante sofisticado caíra num silêncio estranho, exceto pelo jazz suave que tocava em colunas escondidas e pelo embate suave das ondas contra as rochas lá fora. O Coastal Kitchen erguia-se sobre uma falésia com vista para o Pacífico, as janelas do chão ao teto oferecendo panoramas deslumbrantes que, normalmente, faziam deste o mais cobiçado jantar da cidade. Aquela noite, porém, essas janelas refletiam os rostos atônitos dos clientes que tinham testemunhado algo que os assombraria durante semanas. As mãos de Vivian tremiam enquanto se inclinava desajeitadamente para frente, a barriga de grávida tornando quase impossível a simples tarefa de apanhar os óculos. O bebê dava pontapés frenéticos dentro dela, como se respondesse ao seu ritmo cardíaco acelerado e à descarga de adrenalina que lhe percorria o corpo. Ela já tinha sentido aquilo antes, a forma como a criança parecia pressentir o perigo, mesmo dentro da segurança do útero. Feliz aniversário para nós, murmurou Charles, endireitando a gravata de seda italiana e estendendo a mão para o copo de vinho, como se nada tivesse acontecido. Com 38 anos, carregava-se com a confiança de um homem que nunca tinha enfrentado consequências reais pelos seus atos. Família de dinheiro antigo, educação na Ivy League, escritório de esquina com vista para o porto e uma esposa grávida que aprenderá a manter a boca fechada, até esta noite. A noite tinha começado como tantas outras ao longo dos 3 anos de casamento. Charles escolhera o restaurante, encomendara por ambos sem consultar as preferências dela e passará a primeira parte da refeição a enumerar os fracassos de Vivian como esposa e futura mãe. O aumento de peso durante a gravidez enojava-o, a sua incapacidade de acompanhar as obrigações sociais envergonhava-o. A sugestão de que talvez precisasse de tirar licença de maternidade mais cedo do que o previsto desencadeara sua raiva mais fria. O médico disse que os níveis de estresse podem afetar o bebê, sussurrou Vivian, tentando fazê-lo compreender. A minha tensão arterial está elevada e ela teme um parto prematuro se eu não abrandar. Charles apertara-lhe o pulso debaixo da mesa, os dedos bem cuidados pressionando o ponto da pulsação até ela arfar. Vais trabalhar até este bebê nascer. E vais fazê-lo com um sorriso na cara. Percebeste? Não admito que a minha esposa pareça fraca diante dos meus colegas e clientes. Foi então que ela cometeu o erro. Em vez de acenar e pedir desculpa, como tinha sido treinada a fazer ao longo de meses de condicionamento sistemático, Vivian encontrou uma centelha do seu antigo eu, enterrada debaixo de camadas de medo e submissão. Eu não sou a tua funcionária, Charles. Eu sou tua esposa e estou a carregar o teu filho. Mereço alguma consideração e respeito. As palavras pairaram no ar entre eles por exatamente 3 segundos antes de a palma dele se encontrar com a sua face. Agora, quando finalmente conseguiu recuperar os óculos com a ajuda de um empregado preocupado, Vivian deu-se conta dos telemóveis apontados na sua direção. Numa era em que tudo era gravado e partilhado instantaneamente, Charles acabará de destruir qualquer hipótese de manter a sua imagem pública cuidadosamente construída. Mas, ao olhar para os olhos dele, percebeu que não lhe importava. A máscara tinha finalmente caído por completo. Senhoras e senhores, peço desculpa pelo incômodo, anunciou Charles à sala, a voz carregando a autoridade de quem estava habituado a controlar narrativas. A minha esposa está a ter algumas dificuldades com as hormonas da gravidez. Tenho a certeza de que compreendem. O suspiro coletivo foi audível mesmo numa sala cheia de pessoas ricas e poderosas, acostumadas a ignorar verdades desconfortáveis. Charles tinha atravessado uma linha que não podia ser desfeita. Várias mulheres afastaram as cadeiras, as mãos movendo-se protetoras para as próprias barrigas ou agarrando os companheiros. Vivian sentiu a vergonha familiar a inundar-lhe o peito, a voz na sua cabeça, cuidadosamente cultivada por Charles, a dizer-lhe que a culpa era dela. Não devia ter respondido, não devia tê-lo envergonhado em público, devia ter sido mais cuidadosa, mais submissa, mais agradecida pelo privilégio de carregar o seu herdeiro. Mas o bebê deu outro pontapé, mais forte desta vez, e algo mais profundo que o medo agitou-se dentro dela.
Aquela pequena vida não merecia entrar num mundo onde a violência era explicada como dificuldades hormonais. Essa criança merecia melhor que um pai que resolvia problemas com os punhos e uma mãe demasiado assustada para os proteger. Charles, disse ela baixinho, a voz mais firme do que se sentia, acho que devíamos ir para casa. Nós vamos sair quando eu decidir que saímos, respondeu ele, cortando o peito de pato perfeitamente preparado, como se os últimos 5 minutos não tivessem acontecido. E vais acabar a tua refeição e comportar-te como a esposa agradecida que devia ser. Foi então que Vivian o viu aproximar-se da mesa. Clayton Mitchell Grace avançava pela sala de jantar com o passo firme de quem passará anos a atravessar zonas de guerra e territórios hostis. Aos 32 anos, o seu irmão mais velho ainda se movia como Navy SEAL que fora antes de trocar a carreira militar pela jaleca de chefe e pelo sonho de abrir o seu próprio restaurante. O cabelo escuro estava mais curto do que o permitido nos regulamentos militares, mas mais comprido do que usará em serviço. Os olhos verdes guardavam a intensidade focada que fazia as pessoas inteligentes afastarem-se e as estúpidas tomarem decisões muito más. Clay tinha erguido Coastal Kitchen do nada, transformando uma cabana degradada de mariscos no restaurante mais prestigiado da Costa Central, à força de pura vontade e gênio culinário. Tratava a equipa como família, os clientes como convidados de honra e a irmã como a coisa mais preciosa do seu mundo. Essa noite, parecia preparar-se para a guerra. Vivian, disse Clay suavemente ao chegar à mesa, a voz carregando a calma controlada que qualquer veterano reconheceria como sinal de alerta. Os olhos percorreram rapidamente a face avermelhada dela, as mãos trêmulas, a postura defensiva, catalogando provas com a eficiência de quem fora treinado para avaliar ameaças e reagir em conformidade. Clayton, que maravilha vê-lo, respondeu Charles, com suavidade ensaiada, limpando a boca com o guardanapo. Parabéns por mais uma refeição excelente, embora tenha de admitir que o serviço deixou algo a desejar esta noite. O olhar de Clay nunca deixou o rosto da irmã. Vivian, estás bem? A simples pergunta, feita com tanta ternura, quase quebrou a sua determinação de manter tudo sob controle. Clay tinha sido sempre o seu protetor, quando eram crianças, ensinara a andar de bicicleta, afugentar a bullies e amparar-a quando o pai morrera demasiado cedo. Fora ele quem a acompanhará ao altar no dia do casamento, porque ninguém mais poderia ter desempenhado esse papel. Agora, porém, perguntava-se se ele já teria visto sinais de alerta naquela altura. Ela está bem, respondeu Charles por ela, o tom carregado da autoridade de posse. E agradecia que voltasses à tua cozinha, para podermos terminar o nosso jantar de aniversário em paz. Algo mudou na expressão de Clay, um apertar quase imperceptível em redor dos olhos, que Vivian só vira uma vez antes, no funeral do pai, quando um bêbado fizera comentários inapropriados sobre o luto da mãe. Era o olhar de um homem cuja paciência chegará ao limite absoluto. Senhor, disse Clay, e a única palavra carregava volumes de violência contida, eu não estava a falar consigo. A tensão na mesa crepitou como eletricidade antes de uma tempestade. Charles pousou o garfo com precisão deliberada, o pequeno tilintar no prato mais ameaçador do que se o tivesse arremessado pela sala. À volta deles, o restaurante tornara-se tão silencioso que o som das ondas contra as rochas soava estranhamente alto. Desculpe, perguntou Charles, a voz tingida da perigosidade de um homem pouco habituado a ser desafiado. Acabou de me dizer o que posso ou não dizer sobre a minha própria esposa. As mãos de Clay mantiveram-se firmes ao lado do corpo, mas Vivian reconheceu a sutil mudança na sua postura, o peso a assentar sobre a ponta dos pés, como se preparasse para avançar. Conhecia bem esse gesto, desde a infância, das inúmeras vezes em que ele se colocará entre ela e o que quer que tentasse magoá-la. Fiz uma pergunta à minha irmã, respondeu Clay de forma equilibrada. Gostava de ouvir a resposta dela. A tua irmã? Riu Charles, mas sem qualquer humor no som. Deixa-me explicar-te uma coisa, chefe. Quando uma mulher se casa, passa a fazer parte da família do marido. A sua lealdade, a sua obediência, a sua própria identidade pertencem-lhe. Vivian é minha esposa, o que significa que responde a mim. Não há um cozinheiro de segunda que pensa que usar jaleca o torna importante. O insulto pairou no ar como fumo de arma disparada. Vivian fitou o rosto do irmão, viu o músculo do maxilar contrair-se uma, 2 vezes, antes de ficar perfeitamente imóvel. Já vira Clay zangado, já o tinha visto perder a calma em adolescente e jovem adulto. Mas aquilo era diferente, era fúria fria e calculada de quem aprenderá a canalizar a raiva em precisão letal. Charles, por favor, sussurrou Vivian, finalmente encontrando a voz. Vamos apenas para casa. Não vamos a lado nenhum, estalou ele, voltando a atenção para ela com renovada crueldade.
Quiseste fazer uma cena diante do teu irmão? Muito bem. Que ele veja exatamente o tipo de esposa que ele criou. Charles inclinou-se sobre a mesa, a voz baixando para um sussurro áspero que, de algum modo, se propagou a todos os cantos do restaurante agora silencioso. Não tem sido nada além de uma desilusão desde o dia em que me casei contigo. Fraca. Emocional. Sempre a queixar-te de tudo e de nada. Pensei que a gravidez te faria mais agradecida, mais feminina. Mas, em vez disso, tornaste-te ainda mais patética. Cada palavra atingiu Vivian como um golpe físico, concebido para arrancar a pouca confiança que conseguirá reunir. Sentia o bebê mexer-se inquieto dentro dela, respondendo ao estresse e ao ritmo cardíaco acelerado. O médico tinha avisado sobre como o sofrimento materno podia afetar o desenvolvimento fetal e até desencadear um parto prematuro. Achas que carregar o meu filho te dá algum tipo de poder sobre mim? Prosseguiu Charles, a voz erguendo-se à medida que farejava a fraqueza dela. Deixa-me lembrar-te de uma coisa, querida, eu possuo-te. Eu possuo esta vidinha patética que pensas ter construído. O teu emprego, o teu apartamento antes de nos casarmos, o teu carro, as tuas roupas, tudo que tocas pertence-me. E, quando este bebê nascer, também o possuirei. Basta. A voz de Clay cortou a diatribe como uma lâmina sobre seda. Charles endireitou-se na cadeira, o rosto corando de indignação. Perdão? Eu disse basta. Clay deu um único passo em direção à mesa e, de alguma forma, esse pequeno movimento pareceu encher todo o espaço em redor de violência iminente. Não vais falar assim com a minha irmã, nem neste restaurante, nem em lado nenhum. O teu restaurante? Charles voltou a rir, e desta vez o som foi genuinamente divertido. Tens alguma ideia de quem eu sou? Entendes o que posso fazer a este teu projetozinho de vaidade com uma única chamada? Puxou do telefone e ergueu-o como se fosse uma arma. Tenho conexões que nem imaginas. Inspetores de saúde, bombeiros, entidades de licenciamento de bebidas alcoólicas, críticos gastronômicos que poderiam destruir a tua reputação da noite para o dia. Posso fechar este lugar até de manhã e garantir que nunca mais trabalhes nesta indústria. A ameaça foi proferida com a confiança casual de quem já exercera esse tipo de poder muitas vezes antes. Charles Edward Whitmore, o terceiro, vinha de uma família de dinheiro antigo, daquelas que possuíam juízes, compravam políticos e esmagavam a oposição com a eficiência de uma máquina bem oleada. Nunca enfrentará um problema que não pudesse resolver com dinheiro, influência ou intimidação. Mas, ao olhar para os olhos de Clay, algo frio e predatório devolveu-lhe o olhar. Sabes o que eu acho? Disse Clay em tom conversacional, como se discutissem o tempo ou os pratos do dia. Acho que nunca estiveste numa luta em toda a tua vida. Acho que passaste tantos anos a atacar pessoas que não podiam revidar que te esqueceste de como se parece o verdadeiro perigo. Clay não se mexeu. Charles podia muito bem ter empurrado contra uma montanha, tal foi o efeito nulo da sua força. Mas algo mudou na atmosfera do restaurante, como o momento antes do relâmpago, quando todos os pelos do corpo se erguem e o ar inteiro parece prender a respiração. Clay olhou para as mãos contra o seu peito e depois de volta para o rosto de Charles. Quando falou, a voz mal passou de um sussurro, mas chegou a todos os cantos da sala com perfeita clareza. Senhor, acabou de cometer o maior erro da sua vida. Por um instante que pareceu uma eternidade, todo o restaurante conteve a respiração. 50 testemunhas observaram Clay a olhar para as mãos de Charles contra o seu peito e, depois, lentamente, deliberadamente, a erguer novamente o olhar para o rosto do outro homem. O silêncio era tão completo que o som da respiração aguda de Vivian pareceu ecoar pelas paredes. Charles, talvez percebendo finalmente que tinha cruzado uma linha sem retorno, tentou recuar. Mas a mão de Clay moveu-se com precisão líquida, fechando-se em torno do pulso dele e mantendo no lugar com a força controlada que falava de anos de treino e absoluta confiança. Tira as mãos, disse Clay calmamente, a voz carregando a autoridade inconfundível de quem estava habituado a dar ordens em situações de vida ou morte. Agora. A palavra atingiu Charles como um golpe físico. Todo o arremedo de bravata que conseguirá reunir ao empurrar Clay evaporou-se quando se viu incapaz de se libertar do punho de ferro que lhe prendia o pulso. Pela primeira vez na sua vida privilegiada, Charles Edward Whitmore, o terceiro, estava fisicamente dominado por alguém que não se deixava intimidar pelo seu nome ou pela influência da sua família. Larga-me! Exigiu Charles, mas a voz falhou ligeiramente, traindo o medo que tentava esconder. Isto é agressão. Vou mandar prender-te. Tu é que me puseste as mãos primeiro, respondeu Clay, com simplicidade, ainda segurando o pulso de Charles com força sem esforço.
diante de 50 testemunhas com telemóveis. Depois de teres agredido a minha irmã grávida, no meu restaurante. Diria que a minha resposta tem sido incrivelmente contida até agora. Foi então que Travis Barnes saiu da cozinha, movendo-se com a mesma eficiência determinada de Clay. Aos 29 anos, Travis tinha servido 3 missões no Afeganistão antes de se juntar a Clay na vida civil, primeiro como subchefe, agora como sócio. Num só olhar, apreendeu a cena e posicionou-se estrategicamente perto da entrada da cozinha, pronto a controlar o acesso e a dar apoio, se necessário. Está tudo bem por aqui, chefe? Perguntou Travis, no tom que indicava que já sabia perfeitamente que nada estava bem e que estava preparado para agir. Apenas a ter uma conversa com o Sr. Whitmore sobre etiqueta em restaurantes, respondeu Clay sem desviar os olhos de Charles. Parece que ele está a ter alguma dificuldade em compreender os conceitos básicos de respeito e comportamento adequado. Maureen Kelly, a gerente do restaurante, observava o desenrolar do confronto a partir da sua posição perto do balcão de recepção. Aos 45 anos, já tinha lidado com todo tipo de clientes difíceis, mas nada preparara para este nível de violência e intimidação aberta. Já chamara a polícia, as mãos a tremer enquanto dava detalhes ao operador. Senhor Grace, chamou, a voz firme apesar do nervosismo. As autoridades estão a caminho. O rosto de Charles empalideceu quando percebeu as implicações. Polícia significava relatórios, relatórios significavam registros, e registros significavam que a sua imagem pública cuidadosamente construída seria destruída sem remédio. Os advogados da família eram bons, mas não podiam apagar provas em vídeo de ele agredir uma mulher grávida diante de dezenas de testemunhas. Isto é ridículo! Vociferou ele, conseguindo finalmente libertar o pulso da mão de Clay. Eu estava a defender-me deste maníaco. Ele ameaçou-me. Ele agrediu-me. Na verdade, disse uma voz clara de uma mesa próxima, gravei todo o incidente. Quer que reproduza? A oradora era uma idosa que jantava sozinha, o cabelo prateado perfeitamente penteado e os olhos afiados de inteligência. Ergueu o telemóvel com a confiança de quem testemunhou uma injustiça e se recusava a deixá-la passar. Eu também, acrescentou outro cliente, um jovem que parecia jornalista ou blogger. Publiquei em direto nas minhas redes sociais. 60.000 visualizações até agora. A crescer a cada minuto. O sangue esvaiu-se do rosto de Charles ao perceber a dimensão da sua exposição. Na era dos vídeos virais e da comunicação instantânea, o seu momento de fúria incontrolada tinha sido transmitido ao mundo. Não haveria forma de encobrir aquilo, nem de usar conexões familiares para o fazer desaparecer. Vocês não entendem, disse ele, desesperado, olhando em volta como se procurasse aliados que nunca viriam. Ela é minha esposa. Isto é um assunto de família privado. Não tem direito de interferir. Entendo perfeitamente, respondeu Clay, a voz paciente de quem explica algo a uma criança. Bateste na minha irmã grávida no meu restaurante. Ameaçaste-a, chamaste-lhe tua propriedade e depois puseste-me as mãos quando intervim. Não há nada de privado numa agressão pública. E não há nada de familiar no abuso. Deu um passo em frente e Charles recuou instintivamente, esbarrando na cadeira tombada atrás de si. Aqui está o que tu claramente não entendes, prosseguiu Clay. Passei 8 anos nos Navy SLS. Fui treinado para neutralizar ameaças com máxima eficiência e com o mínimo de danos colaterais. Neste momento, diante de todas estas testemunhas, representas uma ameaça clara e iminente para minha irmã e para o filho que ela carrega. A voz de Clay nunca se elevou acima do tom de uma conversa, mas havia algo no timbre que fez todos no restaurante compreenderem que estavam a presenciar um predador a decidir se atacava. A única razão pela qual ainda estás consciente é porque eu escolho deixar-te assim. A única razão pela qual não estás neste momento no chão, com vários ossos partidos, é porque respeito demasiado a minha irmã para traumatizar ainda mais com violência desnecessária. Charles abriu a boca para falar, mas Clay ergueu um único dedo que o silenciou com a eficácia de um grito. Mas entende isto com muita clareza, prosseguiu Clay. A minha contenção tem limites. Se alguma vez, e quero dizer alguma vez, puseres a mão na minha irmã de novo, se ameaçares, intimidares ou lhe causares um só momento de medo ou dor, eu esquecerei consequências legais e regras civis de combate. Irei atrás de ti e mostrar-te-ei exatamente o que 8 anos de operações especiais podem alcançar quando aplicados com motivação pessoal. A ameaça foi proferida com tanta calma e certeza que vários clientes recuaram instintivamente das mesas, criando distância da violência controlada que emanava da postura imóvel de Clay.
Charles tentou falar de novo, mas encontrou a boca seca e a voz ausente. Percebeste? Perguntou Clay. Charles acenou em silêncio, toda a bravata anterior completamente evaporada. Ótimo! Agora vais pedir desculpa à minha irmã. E depois vais sair deste restaurante. As câmaras de segurança e as testemunhas gravaram tudo o que aconteceu aqui esta noite. Se fosse a ti, contactava um bom advogado e preparava-me para as consequências legais dos teus atos. Vivian tinha estado imóvel durante todo o... Mas, ao chegar à porta, voltou-se uma última vez, os olhos a encontrarem Vivian através da sala cheia. Isto não acabou, repetiu ele. E, desta vez, a ameaça era inconfundível. Nem de perto. Hanonum. O detetive Vernon Walsh chegou ao Coastal Kitchen com a eficiência treinada de quem lidava com casos de violência doméstica havia quase 2 décadas. Aos 52 anos, carregava-se com a postura de um veterano que tinha visto a humanidade no seu pior e ainda assim escolhia lutar pelo seu melhor. O cabelo grisalho cortado curto, os olhos castanhos trazendo a sabedoria cansada de demasiadas noites como aquela, e a presença imediatamente conquistando o respeito de todos no restaurante. Walsh tinha sido fuzileiro antes de entrar na polícia, o que significava que compreendia exatamente o que estava a ver quando encontrou Clay de pé, protetor, junto à mesa da irmã. A postura militar era inconfundível, especialmente em situação de crise, e o detetive conseguia ler a violência controlada no corpo de Clay como quem lê um mapa. Senhoras e senhores, anunciou Walsh ao restaurante, a voz carregando a autoridade de quem está habituado a assumir controle em situações caóticas. Sou o detetive Walsh, do departamento do xerife do condado. Pelo que entendi, houve aqui esta noite um incidente de violência doméstica. Preciso que todos mantenham a calma enquanto recolho informações. Maureen aproximou-se imediatamente, as mãos ainda a tremer ligeiramente do pico de adrenalina dos acontecimentos. Detetive, sou a gerente aqui. Liguei para o 112 depois de ver o Sr. Whitmore agredir a esposa grávida. Todo o incidente foi captado pelas câmaras de segurança e vários clientes gravaram nos telemóveis. Obrigado, minha senhora. Vou precisar de cópias de todas as gravações disponíveis. Os olhos de Walsh moveram-se para Vivian, que ainda estava sentada à mesa, uma mão pressionada contra a face avermelhada e a outra cobrindo instintivamente a barriga. Senhora Whitmore, presumo. Vou precisar de falar consigo sobre o que aconteceu aqui esta noite. Vivian ergueu o olhar, os olhos refletindo uma mistura de medo, vergonha e algo que podia muito bem ser esperança. Não foi assim tão mal, disse ela automaticamente, as palavras saindo antes de conseguir contê-las. Quer dizer, ele estava chateado com alguma coisa e eu provavelmente não devia ter respondido, talvez tenha entendido mal. Minha senhora, Walsh interrompeu-a suavemente, a voz carregando a paciência de quem já ouvirá aquelas exatas palavras incontáveis vezes. Tem uma marca de mão na cara e 50 pessoas testemunharam seu marido a agredi-la. Aqui não há mal-entendidos possíveis. Clay avançou, o instinto protetor acionado pela tentativa da irmã de minimizar o que acontecerá. Detetive, o meu nome é Clayton Grace. Este é o meu restaurante, e a Vivian é a minha irmã. O que testemunhamos esta noite não foi um mal-entendido, nem uma discussão conjugal. Foi uma agressão clara, praticada por um homem com um historial documentado de intimidação e controlo. Walsh voltou a atenção para Clay, absorvendo a postura militar, a raiva controlada e a óbvia experiência em lidar com situações perigosas. Senhor Grace, agradeço a sua preocupação com a sua irmã, mas preciso de ouvir o relato dos acontecimentos diretamente dela. No entanto, gostaria de falar consigo em separado sobre o que observou e como reagiu. Foi então que Dorothy Grace entrou pelo restaurante, determinada como só uma mãe cujo filho estava em perigo poderia estar. Aos 58 anos, Dorothy mantinha a eficiência enérgica da sua carreira de enfermagem e a feroz proteção de quem criará 2 filhos praticamente sozinha após a morte precoce do marido. Onde é que ela está? Exigiu, os olhos a percorrer a sala até encontrarem Vivian, ainda sentada à mesa. Oh, querida, o que é que ele te fez? A presença da mãe pareceu romper a barreira da contenção cuidadosamente erguida por Vivian. Pela primeira vez desde a bofetada, as lágrimas começaram a correr livremente. Levantou-se e lançou-se nos braços de Dorothy, a forma grávida desajeitada, mas desesperada pelo conforto e segurança que a mãe representava. Desculpa, sussurrou Vivian contra o ombro da mãe. Desculpa por tudo isto. Eu devia ter sido mais cuidadosa, não devia ter dito nada, não devia tê-lo irritado. Chega, disse Dorothy firmemente, afastando-a para lhe olhar nos olhos. Isto não é culpa tua, ouviste?
Nada do que disseste ou fizeste justifica o que aconteceu aqui esta noite. Walsh observava a reunião familiar com o olhar clínico de quem fora treinado para analisar comportamentos humanos sob estresse. Já tinha visto aquele padrão muitas vezes: a tentativa inicial da vítima de minimizar o abuso, a resposta protetora da família e as dinâmicas complexas que tornavam os casos de violência doméstica tão difíceis de levar a tribunal com sucesso. Senhora Grace, disse ele, dirigindo-se a Dorothy. Presumo que alguém a tenha chamado devido ao incidente. A Maureen ligou-me, respondeu Dorothy, sem tirar os olhos do rosto da filha. Sou enfermeira reformada, detetive. Sei o que o estresse e o trauma podem fazer a uma grávida. Precisamos de a levar a um hospital para ser avaliada. Como se as palavras da mãe a tivessem invocado, Vivian arquejou de repente e dobrou-se, as mãos apertarem o abdômen enquanto uma dor aguda lhe atravessava o corpo. O bebê, que estivera agitado toda a noite, subitamente ficou completamente imóvel. Algo está errado, disse Vivian, a voz tensa de dor e medo. O bebê. Algo está errado com o bebê. Clay estava ao seu lado num instante, o braço a sustentar-lhe o peso enquanto ela lutava para se manter de pé. Precisamos de a levar já para o hospital, disse ele, a voz carregada da urgência de quem compreendia que cada segundo podia ser crucial. Vou chamar uma ambulância, disse Walsh, já a pegar no rádio. Mas Dorothy abanou a cabeça. O meu carro está mesmo à porta, e o hospital fica a 5 minutos daqui. A ambulância demorará mais a chegar do que nós a lá chegar. Olhou para Clay com a expressão de quem toma uma decisão de campo de batalha. Consegues carregá-la? Claro. Clay já se movia, erguendo Vivian nos braços com a força natural de quem já transportara camaradas feridos para a segurança. Travis, toma conta de tudo aqui. Maureen, envia cópias de tudo ao detetive Walsh. Enquanto seguiam em direção à porta, Walsh chamou-lhes. Senhora Whitmore, ainda precisamos de falar sobre o que aconteceu aqui esta noite. Esta investigação não vai desaparecer só porque tem uma emergência médica. Vivian olhou para trás, por cima do ombro de Clay, o rosto pálido e contraído de dor. Eu entendo, detetive. Mas, agora, preciso de garantir que o meu bebê está bem. Estavam quase a sair quando Charles reapareceu, ladeado por uma mulher num fato caro, a advogada, sem dúvida. Eleanor Blake Whitmore partilhava os traços aristocráticos do irmão, mas carregava-se com a competência afiada de quem passava a vida a limpar a bagunça dos outros. Onde pensam que vão com a esposa do meu cliente? Exigiu Eleanor, colocando-se no caminho com a confiança de quem estava habituada a impor-se através da intimidação legal. Clay não abrandou nem a reconheceu. Apenas ajustou o aperto sobre Vivian e continuou a avançar, com o ímpeto implacável de uma força da natureza. Sai da minha frente, disse em voz baixa. E havia algo no tom que fez Eleanor instintivamente dar um passo para o lado, apesar da sua formação jurídica e da fachada profissional. Ao chegarem ao parque de estacionamento, uma nova onda de dor atingiu Vivian, desta vez forte o suficiente para fazer gritar. O bebê, que estivera sempre em movimento durante a gravidez, permanecia agora perigosamente imóvel. Conduz depressa, mãe, disse Clay, enquanto colocava Vivian cuidadosamente no banco de trás e se sentava ao lado dela. Acho que estamos a ficar sem tempo. Atrás deles, Charles ficou à porta do restaurante, vendo o carro desaparecer na noite e percebendo que o seu mundo, tal como conhecia, estava a acabar. Amanhã, os vídeos estariam por toda a parte. A família exigiria explicações que ele não poderia dar. Os sócios de negócios afastar-se-iam do escândalo. E, algures no meio do caos de consequências e recriminações, perderá o único verdadeiro poder que alguma vez possuíra, o medo da esposa. O detetive Walsh permaneceu no restaurante, a recolher metodicamente provas e testemunhos, construindo um caso que garantiria que Charles Edward Whitmore III enfrentasse a justiça pelos seus atos. Mas, enquanto trabalhava, não conseguia afastar a sensação de que o incidente daquela noite era apenas o início de algo muito maior e mais perigoso. Pela sua experiência, homens como Charles não aceitavam simplesmente a derrota e seguiam em frente. Eles escalavam, retaliavam, encontravam novas formas de magoar quem ousasse enfrentá-los. E, algures naquela noite, um navicial condecorado preparava-se para proteger a família por todos os meios necessários. Na sala de urgência do Coastal Regional Medical Center reinava o caos controlado de um sábado à noite. Mas a doutora Saracen precisou apenas de um olhar para o rosto pálido de Vivian e os níveis elevados de estresse para levar de imediato para a frente da triagem. Aos 34 anos, a doutora
Shen já tinha feito centenas de partos e tratado inúmeros casos de emergência na gravidez, mas algo naquele caso despertou todos os seus instintos protetores. Senhora Whitmore, eu sou a doutora Shen. Sei que passou por um trauma esta noite e está preocupada com seu bebê, disse com a calma eficiente de quem fora treinada para transmitir confiança mesmo em crise. Vivian acenou, contorcendo-se quando uma nova onda de dores lhe atravessou o abdômen. O bebê mexia-se constantemente durante o incidente, mas agora não sinto nada, e estas dores começaram logo depois. Não conseguiu pronunciar as palavras, depois de o meu marido me ter agredido na frente de estranhos. Depois do incidente de violência doméstica, completou a doutora Shen, sem rodeios, fazendo anotações no tablet. Senhora Whitmore, quero que compreenda que complicações na gravidez induzidas pelo estresse são muito reais e muito graves. O que lhe aconteceu esta noite não foi apenas criminoso, foi potencialmente fatal para si e para o seu bebê. Clay estava encostado à parede da sala de exames, os braços cruzados e a expressão sombria. Tinha estado em silêncio durante todo o processo de admissão, mas a doutora Shen conseguia ver a fúria controlada que emanava da sua imobilidade. Já tinha tratado famílias militares suficientes para reconhecer os sinais de alguém treinado para a violência que lutava arduamente para se manter em controle. Senhor Grace, presumo, disse ela, voltando-se diretamente para ele. O irmão da paciente. Sim, senhora. Clay Grace. Sou o proprietário do restaurante onde o incidente aconteceu. A voz era firme, mas a doutora Shen conseguia ouvir a tensão subjacente. Doutora, o bebê vai ficar bem? Vamos fazer tudo o que pudermos para descobrir. Primeiro, preciso de ligar a senhora Whitmore a um monitor fetal para avaliarmos o ritmo cardíaco e os padrões de movimento do bebê. Depois faremos uma ecografia para verificar sinais de descolamento da placenta ou outras complicações relacionadas com o trauma. Dorothy segurara a mão de Vivian durante todo o exame, a sua formação de enfermagem ajudando a interpretar a terminologia médica. Doutora, a tensão da minha filha tem estado elevada durante toda a gravidez. A obstetra tem vindo acompanhá-la, mas, dado o estresse desta noite, temo pré-eclâmpsia ou parto prematuro. A doutora Shen acenou, aprovando a preocupação. Tem toda a razão em estar preocupada. A violência doméstica é uma das principais causas de complicações na gravidez, e as hormonas libertadas durante eventos traumáticos podem desencadear uma cascata de problemas tanto para a mãe como para o bebê. Como para sublinhar as suas palavras, Vivian agarrou repentinamente no apoio da marquesa e dobrou-se quando uma nova contração a atingiu. Esta foi mais forte do que as anteriores, durou quase um minuto e deixou-a respirar ofegante. Quando finalmente passou, murmurou. Isso pareceu trabalho de parto real, mas só estou com 7 meses. É demasiado cedo. Senhora Whitmore, vamos interná-la para observação e tratamento. Quero começar medicação para parar estas contrações e monitorizar de perto a si e ao bebê nas próximas 24 a 48 horas, disse a doutora Shen, o tom tranquilizador mas sério. A boa notícia é que, mesmo que não consigamos parar o parto completamente, bebés nascidos às 32 semanas têm excelentes taxas de sobrevivência com os devidos cuidados médicos. A palavra sobrevivência caiu na sala como um golpe físico. Pela primeira vez desde o início do incidente, Vivian compreendeu plenamente as possíveis consequências das ações de Charles. Não se tratava apenas de nódoas negras, sentimentos feridos ou relações destruídas. A violência do marido tinha posto em risco a vida do filho por nascer. Preciso de ligar ao Charles, disse automaticamente, já a procurar o telefone. Ele devia estar aqui, precisa de saber o que se passa com o bebê. Clay avançou de imediato, pousando a mão sobre a dela para impedir de fazer a chamada. Vive, não precisas de fazer isso agora. O que precisas é de te concentrares em estabilizar-te a ti e ao bebê. Mas ele é o pai, protestou Vivian, embora a voz lhe faltasse convicção. Ele tem direito a saber. Ele perdeu esse direito quando pôs em perigo a ti e ao bebê, respondeu Clay com firmeza. Agora, a única coisa que importa é a tua saúde e segurança. A doutora Shen olhou para os irmãos, lendo as dinâmicas familiares com a experiência de quem já tinha navegado por inúmeras situações semelhantes. Senhora Whitmore, do ponto de vista legal, o seu marido tem de facto certos direitos quanto a decisões médicas e informações sobre o filho. No entanto, dado o incidente de violência doméstica documentado, podemos implementar protocolos de segurança que priorizem o seu bem-estar. Foi então que Eleanor Blake Whitmore surgiu à porta, tendo de alguma forma convencido a segurança do hospital a deixá-la passar.
O rosto trazia a expressão de alguém habituado a ter acesso a áreas restritas pela simples força da intimidação legal. Senhora Whitmore, sou Eleanor Blake Whitmore, advogada e irmã do seu marido. Preciso de falar consigo sobre os acontecimentos desta noite e coordenar os seus cuidados médicos com os médicos de confiança da família. Clay moveu-se para bloquear-lhe a entrada, a linguagem corporal a deixar claro que não era bem-vinda. Ela não vai a lado nenhum nem falar com ninguém até os médicos autorizarem. E, de certeza, não precisa da advogada de Charles a pressioná-la enquanto tem complicações na gravidez. O incidente no restaurante, disse Clay, num silêncio perigoso, foi captado por várias câmaras e testemunhado por 50 pessoas. Não há qualquer mal-entendido quanto a um homem adulto agredir a esposa grávida com força suficiente para lhe atirar os óculos pelo ar. Dorothy ergueu o olhar do lugar onde monitorizava as contrações da filha. Eleanor, lembro-me de ti no casamento. Parecias uma pessoa razoável. Olha bem para minha filha. Vê-a como está, em trabalho de parto prematuro porque a violência do teu irmão desencadeou uma emergência médica. Proteger a reputação dele é mesmo mais importante do que a vida do próprio filho? A questão pairou no ar enquanto os olhos de Eleanor se fixavam em Vivian, o rosto pálido, as mãos trêmulas, a postura protetora de quem espera outro golpe. Por um instante, algo como reconhecimento atravessou-lhe as feições. O Charles está sob enorme pressão, disse por fim, mas as palavras soaram ocas até para si. O negócio, a economia, o peso de se tornar pai. Às vezes homens bons cometem más escolhas quando estão sobrecarregados. Homens bons não batem em mulheres grávidas, respondeu Clay, com uma certeza absoluta. Nunca. Sob circunstância alguma. E advogados que encobrem esse comportamento não ajudam ninguém, nem os seus clientes. Antes que Eleanor pudesse responder, Vivian foi atingida por outra contração, forte o suficiente para fazer gritar, apesar do esforço para se manter calada. O monitor fetal, que até então mostrava batimentos irregulares mas presentes, começou de repente a apitar em alerta, sinalizando a escalada da aflição do bebê. Todos para fora, exceto a família, ordenou a doutora Shane, o tom não admitindo discussão. Precisamos de levar a senhora Whitmore imediatamente para a ala de partos. As enfermeiras surgiram para transferir para uma cadeira de rodas e encaminhá-la para a maternidade. Eleanor viu-se escoltada para fora pela segurança do hospital. Mas, ao chegar à porta, virou-se uma última vez. Isto não vai acabar aqui. Olhou diretamente para Clay. A minha família tem recursos que não consegue imaginar. Se pensa que pode destruir a vida do meu irmão por um momento de má decisão, está redondamente enganado. Clay sustentou-lhe o olhar com a calma firme de quem já enfrentará ameaças bem mais perigosas do que advogados corporativos armados com processos. O teu irmão destruiu a própria vida no momento em que escolheu bater na minha irmã. Eu estou apenas a garantir que haja consequências. Enquanto Vivian era levada para a ala de maternidade, com Clay e Dorothy acompanhá-la de perto, Eleanor ficou sozinha no corredor e percebeu que, pela primeira vez na sua carreira, podia estar a defender alguém verdadeiramente indefensável. Entretanto, do outro lado da cidade, Charles Edward Whitmore III estava sentado na mansão vazia, a percorrer as redes sociais e a ver a sua imagem pública cuidadosamente construída desintegrar-se em tempo real. Os vídeos do restaurante tinham se tornado virais, partilhados milhares de vezes com comentários que iam da indignação ao nojo até a simples descrença de que alguém pudesse ser tão cruel como a mulher grávida. Mas Charles não pensava na reputação, nos problemas legais nem sequer nos negócios. Pensava em controlo, e em como Nave Seal condecorado lhe tinha acabado de tirar a coisa mais importante que alguma vez possuíra, o medo da sua esposa. Esse era um problema que exigia uma solução. E Charles nunca tinha sido alguém que aceitasse a derrota com graça. A ala de maternidade do Coastal Regional Medical Center funcionava sob regras diferentes do resto do hospital. A segurança era mais apertada, o acesso restrito, e a equipa treinada para lidar com tudo, de celebrações de alegria a perdas devastadoras. A doutora Shane internara Vivian num quarto privado, onde monitores acompanhavam os sinais vitais dela e do bebê, pintando o retrato de duas vidas suspensas num equilíbrio delicado. As contrações abrandaram com a medicação, explicou a médica família reunida junto à cama. Mas quero mantê-la aqui pelo menos 48 horas para garantir que estabilizamos a situação. O ritmo cardíaco do bebê está a regressar a valores normais, o que é encorajador. Vivian estava recostada no leito, frágil e exausta, mas mais desperta do que estivera na sala de urgências.
O soro no braço fornecia um fluxo constante de medicamentos para travar o parto prematuro, enquanto o monitor fetal ao lado da cama lhe lembrava a cada segundo a pequena vida pela qual lutava para proteger. Sinto-me uma idiota, disse ela baixinho, a voz pesada de vergonha e cansaço. 3 anos aguentei o controlo dele, as críticas, as ameaças. 3 anos, e convenci-me de que era normal, de que o casamento era suposto ser trabalho duro. Dorothy estendeu a mão e alisou-lhe o cabelo, com a mesma ternura com que a tinha consolado em tantas lágrimas e medos de infância. Querida, não és uma idiota. És uma vítima de alguém que te manipulou e controlou sistematicamente. O que o Charles te fez não é culpa tua. Clay permanecia junto à janela, olhando para o parque de estacionamento do hospital, na postura de um sentinela em guarda. Desde que tinham chegado à maternidade, mantivera-se em silêncio, mas Vivian conseguia ver a tensão nos ombros e o fechar e abrir constante das mãos. Clay, chamou ela em voz suave, e ele virou-se de imediato, oferecendo-lhe toda a atenção. Preciso de te dizer uma coisa. Esta noite não foi a primeira vez. As palavras caíram na sala como pedras em água parada, criando ondas de entendimento e fúria que se espalharam por todos os cantos. O rosto de Clay ficou completamente imóvel, a imobilidade que precedia tanto a violência como o autocontrolo absoluto. Há quanto tempo? Perguntou, a voz cuidadosamente neutra. Começou cerca de 6 meses depois de nos casarmos, coisas pequenas, no início. Agarrar-me com força demais no braço quando estava zangado, empurrar-me contra as paredes durante discussões. Ele dizia que a culpa era minha, por o fazer perder a cabeça. As palavras de Vivian saíam apressadas, como se as tivesse contido tanto tempo que já não conseguisse segurá-las. Depois piorou. Começou a esbofetear-me quando eu respondia ou questionava suas decisões. Dizia que eu estava a ser desrespeitosa, que precisava de aprender o meu lugar como esposa. E eu acreditei, porque ele era tão cuidadoso em fazê-lo parecer razoável, como se fosse apenas vida conjugal normal. Os olhos de Dorothy encheram-se de lágrimas ao ouvir a filha descrever anos de abusos cuidadosamente escondidos de todos os que a amavam. Por que não nos disseste? Por que não pediste ajuda? Porque ele convenceu-me de que a culpa era minha, respondeu Vivian, a voz a quebrar-se. Fez-me acreditar que, se fosse uma esposa melhor, mais obediente, mais agradecida, ele não precisaria de corrigir o meu comportamento. E quando engravidei pensei que talvez as coisas mudassem, que talvez ser pai o tornasse mais meigo. Clay virou-se para a janela, o reflexo mostrando-lhe um rosto esculpido em pedra. Em vez disso, piorou, disse ele. Sim. O bebê era prova de que eu lhe pertencia completamente agora. Que nunca poderia sair, porque ninguém iria querer uma mulher com o filho de outro homem. Começou a bater-me mais vezes e com mais força, porque dizia que a gravidez tornava as mulheres emocionais e que eu precisava de orientação mais firme. A forma clínica como descrevia anos de abuso sistemático era, de algum modo, mais devastadora do que lágrimas teriam sido. Clay reconhecia aquele padrão do serviço militar. Vítimas de trauma prolongado muitas vezes desenvolviam uma maneira analítica e desprendida de falar sobre as suas experiências como mecanismo de sobrevivência. Na noite antes do jantar de aniversário, bateu-me porque sugere que precisávamos de começar a comprar móveis para o bebê. Disse que eu estava a ser presunçosa por gastar o dinheiro dele sem permissão. Quando tentei proteger a barriga, agarrou-me o pulso e torceu até eu chorar. Depois obrigou-me a pedir desculpa por o ter irritado. O reflexo de Clay no vidro mostrava-lhe as mãos a cerrar-se lentamente em punhos. 8 anos de treino militar tinham-no ensinado a compartimentar emoções em situações de crise, mas ouvir a irmã descrever anos de violência testava os limites da sua contenção profissional. Eu devia ter visto, murmurou Dorothy, a voz carregada de culpa. Sou enfermeira, conheço sinais de violência doméstica. Como é que não percebi durante 3 anos? Porque ele foi cuidadoso, respondeu Vivian. Nunca deixava marcas onde pudessem ver-se. Nunca me batia antes de encontros familiares ou eventos importantes. Garantia que eu parecia feliz e bem-sucedida sempre que alguém podia estar a observar. Foi então que o detetive Walsh apareceu à porta, a expressão sombria mas resoluta. Senhora Whitmore, lamento interromper o seu tratamento, mas tenho atualizações da investigação que precisa de ouvir. Clay avançou protetor, mas Vivian acenou para que o detetive prosseguisse. Que tipo de atualizações? Primeiro, as boas notícias. Temos provas esmagadoras da agressão. Múltiplas gravações em vídeo, dezenas de testemunhas e evidência física, incluindo a marca de mão no seu rosto. O gabinete do procurador já aprovou acusações de violência doméstica, agressão e perigo público. E as más? Perguntou Clay,
captando no tom do detetive sinais de complicações. A família do seu marido contratou a Morrison Sterling e Associates. É o escritório de defesa criminal mais caro da costa oeste, especializado em fazer desaparecer problemas para clientes ricos. Já apresentaram moções alegando que o incidente foi combate mútuo, que a senhora provocou a altercação e que os vídeos não contam a história completa. Vivian sentiu medo familiar apertar-lhe o peito, a voz que Charles lhe plantara, a dizer que o poder e a influência da sua família fariam disto tudo culpa sua. Eles podem fazer isso? Podem fazer isto desaparecer? Não facilmente, respondeu Walsh. Mas podem tornar tudo caro, demorado e traumático para si. Vão atacar o seu caráter, as suas motivações, a sua credibilidade. Vão dizer que é uma esposa instável e vingativa a tentar destruir a reputação do marido por interesse financeiro. Clay afastou-se da janela, o rosto frio e focado. Detetive, que opções temos para proteger a minha irmã de assédio legal enquanto recupera de complicações na gravidez? Já está em vigor uma ordem de restrição, o que significa que Charles não pode contactá-la nem aproximar-se a menos de 150 metros do hospital, do local de trabalho ou das casas da família. Mas os advogados ainda podem conduzir a sua investigação e apresentar moções. A mais, continuou Walsh, consultando as notas. O Sr. Whitmore tem feito algumas declarações preocupantes desde que saiu do restaurante. Segundo testemunhas, tem dito que este incidente vai arruinar a sua vida e a reputação da família. Mencionou que algumas pessoas merecem o que lhes acontece quando destroem homens inocentes. A ameaça implícita pairava no ar como o fumo de uma arma disparada. Clay reconhecia bem a linguagem da violência e da retaliação, e as palavras de Charles tinham todas as marcas de quem planeava escalar em vez de aceitar consequências. Que tipo de proteção pode oferecer? Perguntou Clay. Vamos aumentar o patrulhamento em torno do hospital, do restaurante e das casas da família. Mas, realisticamente, se alguém com os recursos de Charles quiser causar problemas, pode ser difícil evitar. Foi então que Eleanor Blake Whitmore reapareceu, desta vez acompanhada pela administração do hospital e por advogados adicionais. Movia-se com a confiança de quem usará pressão institucional para obter acesso onde não era desejada. Senhora Whitmore, anunciou, representa os interesses do seu marido neste caso. Preciso de a informar de que quaisquer declarações que faça a polícia sem representação legal adequada podem prejudicar o processo dele e potencialmente expô-lo a acusações de falsas declarações. Clay colocou-se entre Eleanor e a cama da irmã, um movimento fluido e decisivo. Já lhe disseram para sair. A segurança do hospital já a escoltou uma vez. Se continuar a assediar a minha irmã enquanto recebe tratamento médico, garanto-lhe pessoalmente que vai juntar-se ao seu irmão a enfrentar acusações criminais. Senhor Grace, compreendo que esteja zangado, mas ameaçar uma oficial do tribunal não é aconselhável, respondeu Eleanor, a voz carregando a calma treinada de quem estava habituada a combate verbal. O estado emocional da sua irmã pode estar a afetar a percepção dos acontecimentos. A memória pode ser pouco fiável em situações traumáticas. Está a sugerir que 50 testemunhas e várias gravações em vídeo também sofrem de memória pouco fiável? Interveio o detetive Walsh, avançando com a autoridade da lei. Porque, nos meus 20 anos de carreira, nunca vi um caso de violência doméstica tão claro como este. A compostura de Eleanor vacilou ao perceber que as táticas habituais de intimidação e de lançar dúvidas não estavam a resultar com aquele grupo. Detetive, tenho a certeza de que entende que disputas conjugais são muitas vezes mais complexas do que parecem inicialmente. O meu cliente é um empresário respeitado sem antecedentes de violência. Às vezes, boas pessoas tomam más decisões sob estresse. Às vezes, disse Clay, num silêncio perigoso, pessoas ricas acham que o dinheiro as protege das consequências. E às vezes descobrem que estão erradas. O impasse foi interrompido pela doutora Shen, que entrou na sala com a eficiência de quem está habituada a cortar com disparates para proteger pacientes. Preciso que todos, exceto familiares diretos, saiam imediatamente. A minha paciente está a sofrer complicações induzidas por estresse que ameaçam tanto a sua vida como a do bebê. Qualquer nova perturbação no tratamento resultará na remoção de todos pela segurança. Enquanto Eleanor era novamente escoltada para fora, atirou por cima do ombro. Senhora Whitmore, saiba que o seu marido está genuinamente preocupado com seu bem-estar e com a saúde do bebê. Ele quer resolver este mal-entendido em privado, dentro da família. Vivian ergueu o rosto da cama, pálido mas a voz firme. Diga ao meu marido que não há mal-entendido nenhum para resolver. Diga-lhe que a próxima vez que me vir será em tribunal.
E a próxima vez que vir o filho será supervisionada por oficiais nomeados pelo tribunal. E diga-lhe que, se algum dia se aproximar de mim outra vez, o meu irmão mostrar-lhe-á exatamente o que são 8 anos de treino de nave SEAL aplicados com motivação pessoal. As palavras, ditas com dignidade tranquila de uma cama de hospital onde lutava para salvar o filho, carregaram mais peso do que qualquer ameaça legal ou aviso oficial. Eleanor saiu em silêncio, finalmente a perceber que não estava apenas a defender o irmão de acusações criminais, estava a lutar uma guerra que já tinha perdido. Travis Barnes esperava no Coastal Kitchen quando Clay chegou, acompanhado por 2 homens que se moviam com o porte inconfundível de veteranos militares. Jack Martinez tinha servido 3 missões no Iraque como especialista de reconhecimento dos marines, enquanto Danny O'Connor tinha sido líder de equipa de Clay durante a última missão no Afeganistão. Ambos largaram tudo para responder ao apelo de Travis assim que souberam da situação. Como está a Vivian? Perguntou Travis de imediato, a preocupação evidente. Estável, por agora. Os médicos acham que conseguem prevenir o parto prematuro se ela ficar em repouso e evitar estresse. A voz de Clay carregava o cansaço de quem sobrevivia a 12 horas apenas à base de adrenalina. Mas o Charles não vai desistir em silêncio. A família contratou a equipa legal mais cara da costa oeste e já estão a trabalhar para desacreditar o testemunho dela. Jack levantou o olhar do portátil, onde acompanhava a cobertura nas redes sociais. Os vídeos já foram partilhados mais de 2 milhões de vezes. A maioria dos comentários apoia Vivian, mas os homens do Charles já estão a tentar controlar a narrativa. Estão a dizer que ela provocou o incidente e que tu usaste força excessiva na resposta. Que tipo de homem bate numa mulher grávida? Perguntou Danny, o sotaque irlandês a engrossar com o desgosto. No bairro onde cresci, isso ter-lhe-ia valido uma surra que o deixaria meses no hospital. Clay serviu-se de café atrás do balcão do restaurante, os movimentos automáticos e precisos. Charles Edward Whitmore III é o tipo de homem que nunca enfrentou consequências reais. Família de dinheiro antigo, educação Ivy League, conexões que o protegeram de responsabilidade a vida toda. Não mais, disse Travis sombriamente. A Elite Security Solutions ligou-me esta manhã. Fazem a segurança de 3 restaurantes do mesmo grupo que o nosso e quiseram avisar-nos que alguém tem andado a fazer perguntas sobre ti e sobre as finanças do restaurante. A atenção de Clay aguçou-se de imediato. Que tipo de perguntas? Registros financeiros, histórico de funcionários, inspeções do Departamento de Saúde, licenciamento de bebidas, estatuto de imigração da equipa de cozinha, o tipo de investigação abrangente que sugere que alguém procura pontos fracos a explorar. Jack fechou o portátil e virou-se para Clay. Irmão, acho que precisas de entender com quem estás a lidar. Fiz alguma pesquisa sobre a família Whitmore ontem à noite. Eles não são apenas ricos. Estão ligados a níveis que a maioria das pessoas nem consegue imaginar. Puxou de uma pasta cheia de documentos impressos. O avô do Charles foi juiz federal. O pai faz parte do conselho de 3 grandes corporações e de 2 comitês bancários federais. O tio é senador reformado, ainda com influência em Washington. A irmã, Eleanor, não é apenas advogada corporativa. Ela especializa-se em gestão de crises para famílias ricas envolvidas em escândalos públicos. Já fizeram desaparecer problemas antes, acrescentou Danny, a consultar as suas próprias notas. Em 1995, um primo do Charles foi preso por agressão sexual a uma estudante universitária. As acusações foram retiradas depois de a vítima receber um acordo com cláusula de confidencialidade. Em 2003, o irmão do Charles esteve envolvido num atropelamento mortal. Os investigadores da família encontraram provas de que a vítima estava alcoolizada e o irmão recebeu apenas 2 anos de liberdade condicional. Clay absorveu as informações com atenção metódica de quem fora treinado para avaliar capacidades e recursos inimigos. Então, tem experiência em desacreditar vítimas e manipular o sistema judicial. Mais do que isso, prosseguiu Jack. Tem um padrão de retaliação crescente contra qualquer um que ameace a reputação da família. Em 2007, um sócio de negócios tentou expor práticas financeiras duvidosas numa das empresas. Acabou acusado de evasão fiscal, perdeu o negócio e teve de declarar falência. As acusações acabaram retiradas, acrescentou Danny, mas só depois de a vida dele estar completamente destruída. Travis inclinou-se sobre a mesa, onde tinham espalhado todo o material da investigação. Clay, estas pessoas jogam um jogo diferente de tudo o que enfrentamos no estrangeiro. Não usam armas ou bombas. Usam advogados, investigadores privados e pressão institucional para esmagar quem se mete no caminho.
Então, o que sugerem? Perguntou Clay, embora o tom indicasse que já sabia a resposta. Lutamos de volta usando os métodos deles, respondeu Jack. Recolha de informações. Pontos de pressão. Alavancas. Descobrimos que esqueletos a família Whitmore tem escondidos e certificamo-nos de que compreendem que proteger o Charlie significa expor-se ao mesmo tipo de escrutínio que planeiam usar contra Vivian. Clay refletiu sobre a proposta, pesando o instinto protetor contra os limites legais e éticos. Fazemos isto direito. Nada de vigilância ilegal, nada de invasões, nada que comprometa o processo criminal contra o Charles. De acordo, disse Dani. Mas há muitos registros públicos, históricos de redes sociais, conexões de negócios e relações pessoais que nos podem dizer o que precisamos de saber. Se a família Whitmore quer jogar duro, tem de entender que não são os únicos com recursos e experiência. Foi então que o telemóvel de Clay tocou. O identificador de chamadas mostrava o número do escritório de Eleanor Blake Whitmore, o que significava que a equipa legal de Charles já estava a dar o próximo passo. Senhor Grace, aqui fala Eleanor Blake Whitmore. Acho que precisamos de conversar sobre como resolver esta situação de uma forma que proteja os interesses de todos, incluindo o bem-estar a longo prazo da sua irmã. Clay colocou o telemóvel em alta voz para que os outros ouvissem. Senhora Blake Whitmore, o bem-estar a longo prazo da minha irmã será melhor servido se o seu irmão enfrentar plenamente as consequências legais das suas ações e se mantiver afastado dela permanentemente. Senhor Grace, entendo que esteja zangado. Mas precisa de considerar as realidades práticas desta situação. O meu irmão está disposto a assumir responsabilidade pelo seu mau juízo ontem à noite, a procurar aconselhamento para a gestão da raiva e a fornecer apoio financeiro generoso à sua irmã e ao bebê. Em troca, pediríamos que ela não prosseguisse com acusações criminais que poderiam destruir a carreira e a reputação dele. A proposta foi entregue com a confiança suave de quem já fechará muitos acordos semelhantes. Clay conseguia quase ouvir as ameaças não ditas escondidas por trás do tom razoável. E se ela recusar a sua oferta generosa? Perguntou Clay. Então seremos forçados a defender o meu irmão vigorosamente, o que significa expor cada aspecto da vida da sua irmã ao escrutínio público, as suas dificuldades financeiras antes do casamento, o seu histórico de depressão e ansiedade, a sua dependência do rendimento e do estatuto social do meu irmão. Vamos argumentar que ela orquestrou este incidente para ganhar vantagem numa potencial negociação de divórcio. Jack, Dani e Travis trocaram olhares que comunicavam anos de experiência partilhada em combate e compreensão mútua. Já tinham ouvido este tipo de ameaça antes, de inimigos diferentes em contextos diferentes, mas a mensagem subjacente era sempre a mesma: render-se ou enfrentar a destruição total. Senhora Blake Whitmore, disse Clay, com o tom paciente de alguém a explicar algo a uma criança, deixe-me ver se entendi a sua posição. Está a ameaçar destruir a reputação e a saúde mental da minha irmã grávida se ela não. Jack, Dani e Travis trocaram olhares que comunicavam anos de experiência partilhada em combate e compreensão mútua. Já tinham ouvido este tipo de ameaça antes, de inimigos diferentes em contextos diferentes, mas a mensagem subjacente era sempre a mesma: render-se ou enfrentar a destruição total. Senhora Blake Whitmore, disse Clay, com o tom paciente de alguém a explicar algo a uma criança, deixe-me ver se entendi a sua posição. Está a ameaçar destruir a reputação e a saúde mental da minha irmã grávida se ela não permitir que o seu irmão escape as consequências de cometer violência doméstica diante de 50 testemunhas? Estou a explicar as realidades legais de uma situação complexa, respondeu Eleanor, mas a sua voz já perderá parte da confiança inicial. Julgamentos criminais são processos públicos. As provas serão apresentadas, testemunhos serão dados, e os detalhes do casamento deles tornar-se-ão parte do registro público. Então, suponho que nos veremos em tribunal, respondeu Clay. E, senhora Blake Whitmore, talvez queira passar algum tempo a investigar o meu histórico antes de decidir até onde pretende escalar esta situação. Eu não sou um civil assustado que pode ser intimidado por ameaças legais e assassinato de caráter. Ele terminou a chamada e olhou em redor para sua equipa reunida. Senhores, creio que acabamos de declarar guerra a uma das famílias mais poderosas da costa oeste. Quem quiser recuar agora tem a minha total compreensão, e sem ressentimentos. Jack Martinez sorriu com a expressão de alguém que esperara toda a vida civil por uma missão digna das suas capacidades. Irmão, nós não sobrevivemos a Fallujah e Kandahar só para deixar um menino rico aterrorizar a tua família. Quando começamos? Daniel O'Connor já abria o portátil. Ainda tenho contactos nas forças federais e na segurança privada. Dá-me 48 horas e terei um dossiê completo sobre cada membro da família Whitmore nos últimos 3 gerações.
Travis levantou-se e moveu-se até as janelas da frente do restaurante, examinando a rua em busca de sinais de vigilância ou atividade suspeita. Entretanto, temos de assumir que já estão a vigiar-nos: investigadores privados, escutas eletrônicas, monitorização financeira. A partir de agora, operamos sob a suposição de que tudo o que fazemos e dizemos está a ser gravado e analisado. Clay sentiu uma sensação familiar a instalar-se nele, a calma focada que mantivera vivo durante 8 anos de operações especiais. Então damos-lhes algo que vale a pena gravar. Jack, quero que comeces pelos negócios do Charles. Quaisquer violações da SEC, irregularidades fiscais, parcerias questionáveis. Dani, foca-te no histórico legal da família. Todos os processos, todos os acordos, todas as vezes que usaram a influência para fazer desaparecer problemas. E quanto a Eleanor? Perguntou Travis. Ela é a ameaça imediata em termos de estratégia legal. A Eleanor é interessante, respondeu Clay pensativamente. Pareceu genuinamente desconfortável quando viu o estado da Vivian no hospital. Aposto que tem andado a limpar as asneiras do Charles durante anos, mas talvez seja a primeira vez que teve de olhar diretamente para uma das suas vítimas. Voltou-se para o grupo, a expressão sombria mas determinada. A família Whitmore passou décadas a acreditar que o dinheiro e as ligações os tornam intocáveis. Destruíram sistematicamente qualquer pessoa que ameaçasse os seus interesses e esperam que nós recuemos como todos os outros. O telemóvel de Clay vibrou com uma mensagem da Dorothy. A Vivian está a pedir por ti. O médico diz que o bebê está estável, mas quer mantê-la mais um dia. Os advogados do Charles tentaram visitar, mas a segurança do hospital não deixou. Eles estão prestes a aprender, continuou Clay, que algumas pessoas lutam de volta. E quando atacas a família de um veterano, é melhor estares preparado para um tipo de guerra que nunca experimentaste antes. Enquanto o grupo se dispersava para iniciar a operação de recolha de informações, nenhum deles notou o sedã discreto estacionado do outro lado da rua do restaurante, os vidros fumados a esconder o investigador privado que documentara a reunião durante a última hora. A guerra entre a família Grace e o Império Whitmore começara oficialmente. A doutora Shen deu alta a Vivian com instruções rigorosas de repouso absoluto e uma consulta de acompanhamento em 48 horas. Mas Clay sabia que voltar ao apartamento partilhado com Charles estava fora de questão. Em vez disso, levou-a para uma casa segura que Danny O'Connor arranjara através dos seus contactos nas forças federais. Um modesto chalé de 2 quartos, a 20 milhas para o interior, longe dos lugares habituais de Charles e protegido por sistemas de segurança de que qualquer profissional se orgulharia. Parece que estou a fugir, disse Vivian, enquanto Clay a ajudava a sair do carro, os movimentos ainda cuidadosos e deliberados. A medicação parara as contrações, mas a doutora Shen tinha avisado que o estresse poderia desencadeá-las novamente a qualquer momento. Parece que estás a manter-te viva, respondeu Dorothy do banco de trás, onde monitorizara a condição da filha durante a viagem. Querida, aquele homem ameaçou-te diante de testemunhas. Os advogados dele deixaram claro que pretendem destruir a tua reputação e credibilidade até que o processo criminal seja resolvido. Tens de estar num lugar onde ele não te possa encontrar. A casa de campo ficava em 5 acres de terreno arborizado, o isolamento oferecendo segurança natural, mas suficientemente perto de instalações médicas caso surgissem complicações. Travis tinha abastecido a cozinha com tudo o que precisariam para uma estadia prolongada, enquanto Jack Martinez instalara câmaras de segurança adicionais e sensores de movimento em todo o perímetro. Não é para sempre, garantiu Clay, enquanto carregava a mala dela para o quarto principal. Só até sabermos como Charles planeia responder às acusações e até termos alavancagem suficiente para garantir que te deixe em paz de forma permanente. Vivian afundou-se na confortável poltrona junto à janela do quarto, as mãos movendo-se instintivamente até a barriga grávida. O bebê tinha estado ativo desde que saíram do hospital, como se respondesse à redução dos níveis de estresse e ao ambiente mais seguro. Clay, preciso de te perguntar uma coisa, e preciso que sejas completamente honesto comigo. A voz dela carregava o tom sério de alguém a preparar-se para verdades difíceis. O que é exatamente que tu e os teus amigos planeiam fazer em relação ao Charles e à família dele? Clay sentou-se na beira da cama, a expressão cuidadosamente neutra. Estamos a reunir informações que possam ser úteis para o teu caso legal. Investigação de antecedentes, registros financeiros, qualquer coisa que possa ajudar o detetive Walsh e o procurador a construir um caso mais forte. Não é isso que estou a perguntar e tu sabes. Os olhos de Vivian tinham a clareza de quem finalmente via a situação sem o filtro do medo e da manipulação. Eu conheço-te, Clay. Sei do que és capaz quando alguém ameaça a tua família.
Preciso de saber que não estás a planear fazer algo que te leve para a prisão. A pergunta pairou no ar entre eles, carregando 3 décadas de história partilhada e amor incondicional. Clay sempre tinha sido protetor dela, mas ela também fora âncora dele a vida civil e a certeza moral. Agora pedia-lhe que escolhesse entre os seus instintos de proteção e o respeito pelos desejos dela. Travis, não entregues nada até termos o nosso próprio advogado a rever essa ordem. Tira fotos do documento e envia-me imediatamente. Já está feito. Mas, Clay, há mais uma coisa. Enquanto Charles estava aqui a fazer exigências sobre as imagens de segurança, alguém entrou na casa onde tinhas estado a viver antes. Não levaram nada, mas o lugar foi vasculhado a fundo. Trabalho profissional, quase sem sinais de arrombamento. O rosto de Vivian empalideceu ao perceber a realidade da situação. Eles descobriram onde tu vives. Descobriram onde eu costumava viver, corrigiu Clay, mas a voz carregava a compreensão sombria de quem reconhecia táticas de escalada. Ainda bem que te trouxemos para aqui em vez de para lá. Dorothy levantou-se abruptamente, os instintos maternos ativados pela crescente ameaça à segurança da filha. Isto está a sair do controlo. Talvez devêssemos considerar a oferta da Eleanor para resolver isto em privado, se isso significar proteger a Vivian e o bebê deste tipo de assédio. Mãe, não. A voz de Vivian carregava uma força surpreendente para alguém que tinha estado hospitalizada há menos de 24 horas. Se cedermos às ameaças agora, o Charles vai saber que pode controlar-me para sempre. O nosso filho crescerá a ver o pai escapar à violência porque a família dele tem dinheiro e influência. Ela esforçou-se para se erguer, uma mão apoiada na barriga grávida, a outra agarrada ao braço da cadeira para equilíbrio. Passei 3 anos com medo dele. Deixei que me convencesse de que a raiva dele era culpa minha, de que a violência dele era um fracasso meu como esposa. Não vou ensinar ao nosso filho que os bullies vencem quando tem dinheiro e advogados. Clay sentiu uma onda de orgulho misturado com fúria protetora ao ver a irmã encontrar a coragem que 3 anos de abuso sistemático tentaram destruir. Vive, é exatamente esse tipo de força que esta situação exige. Mas precisamos de ser inteligentes sobre a forma como contra-atacamos. O telemóvel dele vibrou com uma mensagem de um número desconhecido. Senhor Grace, aqui é Eleanor Blake Whitmore. Acho que precisamos de nos encontrar pessoalmente para discutir uma resolução que proteja os interesses de todos. Local neutro, só nós 2. A situação está a tornar-se mais complicada do que o meu irmão inicialmente percebeu. Clay mostrou a mensagem a Vivian, que a leu com atenção analítica de alguém a aprender a distinguir manipulação de comunicação genuína. Ela soa diferente, menos ameaçadora, mais preocupada. Pode ser uma armadilha, alertou Dorothy. Ou pode ser que ela esteja a começar a perceber que tipo de pessoa o irmão realmente é, ponderou Vivian. Clay refletiu sobre as opções, pesando o potencial de recolher informações contra o risco de cair numa armadilha ou armadilha legal. Só há uma maneira de descobrir. Mas eu não vou sozinho, nem vou a nenhum lugar escolhido por eles. Digitou uma resposta. Senhora Blake Whitmore, estou disposto a reunir-me, mas o local será público, neutro e da minha escolha. Centro Comunitário Coastal, sala de conferências principal, amanhã às 14 horas. Vem sozinha, eu farei o mesmo. Qualquer tentativa de gravação, vigilância ou armadilha legal termina a conversa imediatamente. A resposta chegou em minutos. De acordo, Sr. Grace. Acho que devia saber que esta situação revelou algumas coisas sobre o meu irmão que eu desconhecia. Precisamos de discutir como proteger a sua irmã sem destruir 2 famílias no processo. Clay estudou a mensagem, o treino militar a analisar automaticamente as escolhas de palavras e implicações. Eleanor estava ou genuinamente preocupada com a escalada da situação, ou era uma manipuladora excepcionalmente habilidosa a preparar um ataque mais sofisticado. O que achas? Perguntou ele a Vivian, mostrando-lhe a resposta da Eleanor. Acho, disse Vivian lentamente, que a Eleanor passou a carreira a limpar as asneiras do Charles sem nunca ter de olhar diretamente para as vítimas dele. Ver-me naquela cama de hospital, grávida e traumatizada, pode ter sido a primeira vez que percebeu o verdadeiro custo do comportamento do irmão. Dorothy aproximou-se da janela e espreitou pelas persianas para a floresta em redor. Ou pode ser que os investigadores privados deles tenham encontrado algo contra nós e ela queira entregar as ameaças pessoalmente. Seja como for, respondeu Clay, precisamos de mais informações sobre o que eles estão a planear. O Jack e o Danny devem ter a investigação deles concluída até amanhã de manhã. Se a Eleanor quiser negociar,
Quero saber exatamente que alavancagem temos antes de me sentar naquela mesa. O telefone tocou de novo, desta vez uma chamada do detetive Walsh. Senhor Grace, tenho algumas atualizações sobre o caso que o senhor e a sua irmã precisam de ouvir. Estão em algum lugar seguro onde possamos falar? Sim, estamos num local seguro. Está em alta voz com a Vivian e a minha mãe. Ótimo! Primeiro, o Ministério Público apresentou formalmente acusações contra o Charles, violência doméstica, agressão em terceiro grau e perigo público. No entanto, a equipa de advogados dele já apresentou moções para suprimir as imagens de vídeo, alegando que violam os direitos de privacidade dele. Eles podem fazer isso? Perguntou Vivian, a voz tensa de preocupação. Não facilmente, mas podem atrasar o julgamento e criar complicações processuais. Mais preocupante é que alguém tem investigado você, Sra. Whitmore. Investigadores privados têm feito perguntas sobre o seu histórico de emprego, os seus registros médicos e a situação financeira da sua família. Clay sentiu o foco frio e familiar das operações de combate a instalar-se nele. Que tipo de perguntas? As que sugerem que estão a construir um caso de assassinato de caráter, tratamento para depressão, medicação para ansiedade, qualquer histórico de instabilidade emocional que possam usar para alegar que é uma testemunha não confiável. Também estão a investigar a sua relação com seu irmão, tentando construir uma narrativa de que ele tem influência indevida sobre as suas decisões. Dorothy sentou-se pesadamente, as implicações da guerra legal coordenada a atingi-la em cheio. Eles vão pôr a minha filha em julgamento em vez do filho deles. Esse é o plano deles, confirmou Walsh. Mas aqui está o que eles não sabem. Nós temos conduzido a nossa própria investigação sobre o passado do Charles. Sra. Whitmore, o seu marido tem um registro juvenil selado por agressão. 2 incidentes, quando tinha 16 e 17 anos, ambos envolvendo violência contra namoradas. A revelação atingiu Vivian como um golpe físico. Ele disse-me que eu era a primeira relação séria dele. Disse que nunca tinha amado ninguém ao ponto de perder a calma antes. Ele mentiu, continuou Walsh. Também encontramos registros de 3 chamadas por violência doméstica na residência dele durante o primeiro casamento. Nenhuma acusação foi apresentada porque a esposa se recusou a cooperar, mas o padrão é claro. Clay absorveu a informação com sombria satisfação. Detetive, como conseguiu acesso a registros selados? Digamos apenas que alguns juízes estão mais preocupados com a justiça do que com as ligações familiares. O ponto é, o Charles tem um histórico documentado de violência contra mulheres que a família tem encoberto há mais de 20 anos. A equipa legal dele sabe que vocês têm esta informação? Perguntou Vivian. Ainda não. Mas vão saber quando apresentarmos a nossa resposta às moções deles. Sra. Whitmore, quero que entenda uma coisa. Este caso não vai desaparecer em silêncio. Vivian olhou em redor para a casa segura onde tinha procurado o refúgio do próprio marido, depois baixou os olhos para a barriga grávida, onde o filho crescia apesar do trauma e do caos que o cercava. Quando falou, a voz dela carregava uma força que surpreendeu todos na sala, incluindo a mim própria, detetive Walsh. Passei 3 anos com medo do que o Charles pudesse fazer se eu falasse do abuso. Escondi nódoas negras, inventei desculpas e convenci-me de que a violência dele era de alguma forma culpa minha. Mas não vou criar o meu filho nesse mesmo ambiente de medo e mentiras. Levantou-se devagar, uma mão a apoiar a barriga, enquanto a outra procurava o braço de Clay. O Charles fez a sua escolha quando me bateu em público. A família dele fez a sua escolha quando decidiu atacar a minha credibilidade em vez de enfrentar o comportamento dele. Agora sou eu que faço a minha escolha. Vou testemunhar contra ele, vou expor o padrão de abuso dele e vou garantir que o nosso filho cresça a saber que a violência tem consequências. A sala ficou em silêncio enquanto todos absorviam a determinação na voz dela. Clay sentiu uma onda de orgulho misturada com preocupação protetora ao perceber que a irmã encontrara a coragem que a levaria por tudo que viesse a seguir. Nesse caso, disse Walsh, deve saber que o Charles violou a ordem de restrição. Esta tarde foi visto fora do hospital onde esteve internada e fez várias tentativas de contactar o seu antigo empregador para discutir a sua estabilidade emocional. Já emitimos um mandado de detenção. A notícia deveria ter sido reconfortante, mas Clay sabia que encurralar um homem perigoso muitas vezes o tornava mais imprevisível, não menos. Detetive, que tipo de segurança podem fornecer enquanto este caso avança? As patrulhas vão aumentar a presença nos seus locais conhecidos, mas com os recursos dele, o Charles pode contratar seguranças privados ou investigadores que operem fora da nossa jurisdição. A melhor proteção é permanecerem num sítio onde ele não vos consiga encontrar e evitarem padrões previsíveis.
Depois de Walsh terminar a chamada, os 3 membros da família ficaram sentados na sala de estar da casa segura, a contemplar a realidade da situação. Estavam em guerra com uma das famílias mais poderosas da costa oeste, a travar uma batalha que determinaria não só o destino do Charles, mas também o tipo de mundo que o filho da Vivian iria herdar. Clay, disse Vivian em voz baixa, preciso que me prometas uma coisa antes de te encontrares com a Eleanor amanhã. O que é? Promete-me que, seja qual for a informação que os teus amigos descobriram, seja qual for a alavancagem que aches que temos, não a vais usar para magoar pessoas inocentes. A Eleanor pode ser irmã do Charles, mas não é responsável pelas escolhas dele. Os pais, a família largada, os empregados, eles não merecem ser destruídos por causa do que o Charles fez. Clay considerou o pedido, apesar os instintos protetores contra a clareza moral da irmã. Vive, essas pessoas estão a tentar destruir a tua reputação e a tua credibilidade para proteger um homem que te bateu enquanto estavas grávida. Eles não são meros espectadores inocentes. Talvez não, respondeu ela, mas se combatemos a crueldade deles com a nossa própria crueldade, se nos tornamos no tipo de pessoas que destroem outros para conseguirem o que querem, então o Charles vence na mesma. Ele terá conseguido transformar-nos em versões dele próprio. A sabedoria nas palavras dela atingiu Clay com uma força inesperada. Em 8 anos de serviço militar aprenderá a identificar e neutralizar ameaças com máxima eficiência, mas a irmã grávida, a recuperar de violência doméstica numa casa segura, estava a ensiná-lo algo sobre coragem moral para o qual nenhum treino tinha preparado. Prometo, disse ele finalmente. Contra-atacamos, mas de forma limpa. Protegemos-te a ti e ao bebê, mas não nos tornamos nos monstros contra os quais estamos a lutar. No exterior da casa segura, câmaras ocultas gravavam a conversa enquanto investigadores privados atualizavam os ficheiros sobre a localização da família Grace e as disposições de segurança. A guerra estava a escalar e ambos os lados preparavam-se para um confronto que iria determinar muito mais do que o resultado de um único processo criminal. Na sua mansão do outro lado da cidade, Charles Edward Whitmore III estava sentado no escritório, a percorrer nas redes sociais a cobertura da sua humilhação pública enquanto planeava o passo seguinte. A ordem de restrição e as acusações criminais eram meros incômodos legais que os advogados da família acabariam por ultrapassar. Mas Clayton Grace tornará aquilo pessoal ao virar a esposa contra ele perante o mundo inteiro. Esse era um problema que exigia uma solução mais permanente do que qualquer coisa que os tribunais pudessem oferecer. A verdadeira guerra estava apenas a começar. A sala de conferências principal do Centro Comunitário Coastal parecia território neutro. A decoração institucional e sem graça, a luz fluorescente, tudo despido de qualquer vantagem para qualquer dos lados. Clay chegou exatamente à hora marcada, depois de passar a manhã a rever os ficheiros de inteligência que Jack e Danny tinham compilado sobre a família Whitmore. O que tinham descoberto era suficiente para alterar dramaticamente o equilíbrio de poder, se fosse usado corretamente. Eleanor Blake Whitmore já o esperava à mesa de conferências, a imagem perfeita da advogada corporativa de sucesso no fato impecável e maquilhagem perfeita. Mas o olhar treinado de Clay detetou sinais subtis de estresse, o ligeiro tremor nas mãos, a tensão em redor dos olhos, a forma como segurava a pasta como se fosse um escudo. Senhor Grace, obrigada por ter aceitado reunir-se, disse ela quando ele se sentou em frente. Espero que a sua irmã esteja a recuperar bem da emergência médica. Está estável, mas os médicos estão preocupados com o impacto contínuo do estresse na gravidez, respondeu Clay, de forma neutra. É por isso que espero que esta conversa leve o seu irmão a assumir responsabilidade pelos atos e a deixar a minha família em paz. Eleanor abriu a pasta e retirou um dossiê espesso, os movimentos precisos mas já sem a confiança de antes. Senhor Grace, exerço advocacia há 15 anos. Já fiz gestão de crises para algumas das famílias mais poderosas do país. Mas nunca encontrei uma situação como esta. Fez uma pausa, como se escolhesse cuidadosamente as palavras. Quando vi o vídeo do que aconteceu no seu restaurante, disse a mim própria que era um incidente isolado, estresse, álcool, um momento de mau juízo que poderia ser explicado e gerido. Mas depois falei com o Charlie sobre o casamento dele e descobri coisas que mudaram significativamente a minha perspectiva. Clay permaneceu em silêncio, deixando-a continuar enquanto avaliava se aquilo era remorso genuíno ou manipulação sofisticada. O meu irmão tem mentido à nossa família durante anos sobre a relação com a sua irmã. Clay ouviu a gravação com atenção controlada de alguém treinado para recolher inteligência sob pressão. As palavras do Charles revelavam não só desprezo pela esposa, mas também a convicção fundamental de que a violência era uma ferramenta aceitável para manter o controle. A gravação piora, avisou Eleanor, avançando rapidamente para a outra parte.
A voz do Charles continuou. Não me importa quanto custa ou quanto tempo demora. Quero a Vivian destruída, a reputação, a credibilidade, a capacidade de funcionar em sociedade. Quero o restaurante do irmão fechado e o registro militar dele investigado por qualquer má conduta que possamos explorar. E se os métodos legais não funcionarem, há outras maneiras de resolver problemas de forma permanente. A ameaça implícita era inconfundível. Clay sentiu instalar-se nele o foco frio e familiar das operações de combate ao perceber que o Charles planeava escalar ainda mais, para além da guerra legal? Perguntou Clay. Quando gravou isto? Ontem à noite, respondeu Eleanor. Quando fui à casa dele para discutir opções de acordo. Senhor Grace, o meu irmão não está apenas a recusar-se a assumir responsabilidade pelo que fez. Ele está a planear retaliar contra toda a sua família de formas que vão muito além de táticas de tribunal. A compostura profissional de Eleanor finalmente quebrou, revelando medo genuíno por baixo da fachada de advogada corporativa. Passei a minha carreira a proteger os interesses da minha família, às vezes por métodos de que não me orgulho. Mas não serei cúmplice de uma conspiração para magoar uma mulher grávida e o filho dela. Clay estudou-lhe o rosto, lendo a linguagem corporal e os padrões vocais que indicavam ou angústia genuína ou uma habilidade excepcional de manipulação. Senhora Blake Whitmore, o que está exatamente a propor? Quero ajudá-lo a parar o meu irmão antes que ele faça algo que destrua irremediavelmente ambas as nossas famílias. Em troca, espero que considere uma resolução que não envolva expor cada erro que a família Whitmore cometeu nas últimas 3 gerações. A negociação foi interrompida pelo telemóvel de Clay, que vibrou com uma mensagem de Travis. Emergência na casa segura. Homens armados aproximam-se do perímetro. Vivian e Dorothy estão seguras, mas abaladas. Polícia a caminho. Clay mostrou a mensagem a Eleanor, cujo rosto empalideceu ao perceber as implicações. Era isto que eu temia, murmurou. O Charles disse que métodos legais poderiam não ser suficientes. Ligue-lhe, ordenou Clay, a voz carregada da autoridade de quem está habituado a decisões de comando. Ligue-lhe agora e diga-lhe para recuar, qualquer que seja a operação que tenha iniciado. Eleanor, com mãos trêmulas, procurou o telefone. Charles, sou eu, a Eleanor. Preciso que canceles imediatamente, seja o que for que tenhas posto em marcha contra a família Grace. Estamos em negociações e qualquer nova escalada destruirá tudo. A voz fria de Charles ecoou pelo altifalante. Eleanor, parece que te esqueceste de que lado estás. Eu não negocio com pessoas que ameaçam a reputação da minha família. Eu elimino-as. Charles, se magoares aquela mulher ou a filha dela, eu própria garanto que enfrentas acusações federais por terrorismo doméstico e conspiração para cometer violência. Entregarei todas as provas que reuni sobre o teu comportamento às autoridades federais. Não ousarias. Experimenta-me, respondeu Eleanor, agora com aço na voz. Posso ser tua irmã, mas também sou oficial do tribunal. Não serei cúmplice de violência contra inocentes. A linha caiu. Clay e Eleanor ficaram a encarar-se de cada lado da mesa, enquanto a realidade da situação se cristalizava. Charles tinha ultrapassado a guerra legal e entrado em território que ameaçava a todos os envolvidos. Senhor Grace, disse Eleanor em voz baixa, acho que precisamos de deixar de pensar nisto como uma negociação e começar a tratá-lo como uma intervenção de crise. O meu irmão cruzou linhas que não podem ser descruzadas. Clay já se erguia, a mente a mudar para modo tático, pronto para regressar à casa segura e avaliar a ameaça. Senhora Blake Whitmore, se realmente quer ajudar a minha família, precisa de entender que o seu irmão acabou de declarar guerra a um naviciel condecorado que fará tudo o que for necessário para proteger a irmã grávida. Compreendo, disse Eleanor. E, Sr. Grace, aqueles ficheiros de inteligência que mencionou ter sobre a minha família, acho que está na hora de os usar. O Charles precisa de entender que não é o único com acesso a informação devastadora. Quando Clay se dirigia para a porta, Eleanor chamou uma última vez. Senhor Grace, por favor, não deixe que esta situação o transforme numa pessoa que resolve problemas com violência. A sua irmã nunca se perdoaria se protegê-la lhe custasse a humanidade. Clay parou no limiar, refletindo nas palavras dela. Senhora Blake Whitmore, a minha irmã já foi ferida por alguém que escolheu a violência em vez da responsabilidade. Não vou deixar que isso aconteça outra vez, custe o que custar a minha humanidade, ou a qualquer outra coisa. A viagem de volta à casa segura demorou 20 minutos que pareceram horas, com o telemóvel de Clay a receber atualizações constantes de Travis, Dani e Jack sobre a situação. Quando chegou, a ameaça imediata já tinha sido neutralizada, mas a mensagem era clara.
Charles estava preparado para escalar para além de tudo que tinham antecipado. Vivian esperava-o na sala, pálida mas firme, descrevendo os homens que tinham rondado a propriedade. Não estavam a tentar entrar, disse. Queriam apenas que soubéssemos que nos conseguem encontrar em qualquer lugar. Tentamos esconder-nos. Clay ajoelhou-se junto da cadeira dela, segurando-lhe as mãos, e fez uma promessa que definiria tudo o que viria a seguir. Vive, juro-te que isto acaba agora. O Charles fez a sua última ameaça contra esta família. A guerra entre a família Grace e Charles Whitmore estava prestes a chegar à conclusão, e só um lado sairia intacto. 3 meses depois, Vivian Grace Morrison segurava a filha pela primeira vez na maternidade do Coastal Regional Medical Center, rodeada pela família que travara uma guerra para garantir que aquele momento pudesse acontecer em segurança. Isabella Grace Morrison, batizada em homenagem à mãe de Dorothy e a carregar o nome Grace por escolha, nasceu com 2,9 kg, anunciando a sua chegada com um choro forte e claro, de alguém que nunca duvidaria do seu direito de ser ouvida. É perfeita, sussurrou Dorothy, lágrimas a correr-lhe pelo rosto ao ver a filha embalar a neta. Depois de tudo que passamos, ela é absolutamente perfeita. Clay estava ao lado da cama, a expressão suavizada pelo espanto enquanto olhava para a sobrinha. Os últimos 3 meses tinham-no transformado de formas que o combate nunca conseguirá, ensinando-lhe que algumas batalhas vencem-se não pela violência, mas pela coragem, pela persistência e pelo poder da verdade finalmente dita em voz alta. Parece-se contigo em bebê, disse a Vivian, acariciando o pequeno punho da recém-nascida. O mesmo queixo teimoso, a mesma expressão determinada. Acho que o Charles vai ter muito que lidar se algum dia conseguir visitas supervisionadas. A menção de Charles lançou uma sombra momentânea sobre o rosto de Vivian, mas desapareceu depressa. O julgamento criminal tinha terminado 6 semanas antes, com vereditos de culpado em todas as acusações: violência doméstica, agressão, ameaça criminosa e violação de ordem de restrição. Charles Edward Whitmore III cumpria agora 18 meses numa prisão de segurança mínima, seguidos de 5 anos de liberdade condicional e aconselhamento obrigatório de gestão de raiva. Mais importante ainda, o processo civil tinha sido resolvido com termos que asseguravam a independência financeira de Vivian e a segurança futura de Isabella. O Whitmore Family Trust criará um fundo para educação e despesas médicas da criança, enquanto Vivian recebia pensão suficiente para poder ficar em casa com a filha nos primeiros 2 anos, se assim escolhesse. Alguma notícia da Eleanor? Perguntou Vivian, ajustando o cobertor de Isabella com gestos hesitantes de mãe a ainda aprender a confiar nos instintos. Enviou flores e um cartão, respondeu Dorothy, apontando para um arranjo de rosas brancas e babes brefe que dominavam um canto do quarto. No cartão diz que espera que tu e a Isabella tenham a vida pacífica e feliz que ambas merecem. Eleanor Blake Whitmore revelara-se uma aliada inesperada nas últimas semanas dos processos legais. O testemunho dela sobre as ameaças crescentes de Charles, aliado à entrega das gravações, foi crucial para a condenação. A experiência custará-lhe profissionalmente. Vários clientes corporativos tinham abandonado o escritório após o escândalo, mas ela dissera ao procurador que algumas coisas importam mais do que horas faturáveis. O Travis trouxe almoço do restaurante, disse Clay, apontando para um cesto com refeições preparadas especialmente para mães recentes. E o Jack e o Danny pediram para dizer que a Isabella já tem oficialmente 3 tios honorários que lhe vão ensinar desde manutenção de motas até planeamento tático avançado quando for mais velha. Vivian riu, um som leve e genuíno, há muito ausente da sua voz. Por favor, diz-lhes que a minha filha vai aprender competências adequadas à idade, como leitura, matemática e a reconhecer relações saudáveis com pessoas que a tratem com respeito. Podemos comprometer-nos, respondeu Clay com um sorriso. Leitura e matemática primeiro, manutenção de motas aos 16. A doutora Shane entrou no quarto com a eficiência habitual. Senhora Morrison, já tenho a documentação de alta pronta. O pediatra da Isabella vai querer vê-la nas próximas 48 horas e tem uma consulta comigo na próxima semana. A alteração do nome tinha sido oficializada 1 mês antes, com Vivian a regressar legalmente ao nome de solteira e assegurar que Isabella carregaria o legado da família Grace, e não o peso do nome Whitmore. Uma vitória simbólica que lhe pareceu mais significativa do que qualquer sentença judicial. Doutora Shane, disse Vivian ao assinar os papéis, queria agradecer-lhe por tudo que fez naqueles primeiros dias terríveis. Se não tivesse levado a sério a minha emergência médica, se não tivesse protegido-me dos advogados do Charles. Senhora Morrison, interrompeu a médica com firmeza e gentileza, proteger mães e bebés da violência doméstica faz parte do meu trabalho. A doutora Shane respondeu com firmeza.
Mas tem orgulho de que tenha encontrado a coragem para se proteger a si e a sua filha. Demasiadas mulheres na sua situação nunca conseguem escapar. Enquanto se preparavam para sair do hospital, o telemóvel de Clay vibrou com uma mensagem do detetive Walsh. Queria que soubesse que o Charles apresentou recurso esta manhã. Especialistas legais dizem que não tem praticamente nenhuma hipótese de sucesso, mas achei que devia estar informado. Clay mostrou a mensagem a Vivian, que a leu com a calma de quem aprenderá a enfrentar más notícias sem entrar em pânico. Ele nunca vai parar completamente, pois não? Provavelmente não, admitiu Clay. Mas tem pela frente 18 meses de prisão para pensar se o assédio contínuo vale as consequências legais adicionais. E agora que o padrão de violência dele faz parte do registro público, qualquer incidente futuro será levado muito mais a sério pelas autoridades. Dorothy ajudou Vivian a sentar-se na cadeira de rodas necessária para a alta hospitalar e posicionou cuidadosamente Isabela nos braços dela para o trajeto até o elevador. Além disso, ele terá outras coisas com que se preocupar. Ouvi dizer que a empresa de investimentos da família está a ser investigada pela SEC por algumas práticas contabilísticas duvidosas que vieram à luz durante o julgamento. Clay não tinha perguntado a Jack e Dani que informações tinham entregue às autoridades federais, mas suspeitava que os problemas legais de Charles iam muito além das acusações de violência doméstica. As décadas em que a família Whitmore encobria problemas e manipulava o sistema tinham finalmente atraído a atenção de investigadores que não podiam ser comprados ou intimidados. Para onde agora? Perguntou Dorothy, quando chegaram à entrada principal do hospital, onde Travis esperava com a carrinha de Clay. Para casa, disse Vivian simplesmente. Para a nossa casa. A casa era um modesto craftsman de 3 quartos, num bairro tranquilo, a 20 minutos do restaurante. Perto o suficiente para Clay poder visitar regularmente, mas longe o bastante do território habitual de Charles para proporcionar distância psicológica. Vivian escolhera sozinha, usando o dinheiro do acordo para dar entrada e estabelecer o tipo de vida independente que nunca lhe tinha sido permitido imaginar durante o casamento. O quarto do bebê está maravilhoso, disse, enquanto Clay levava Isabela ao andar de cima para ver o novo espaço pela primeira vez. Dorothy e vários amigos do restaurante tinham passado semanas a transformar o quarto num santuário pacífico, decorado em tons suaves de verde e amarelo, com um mural de ondas do mar que recordava a todos a vista do Coastal Kitchen. O Travis insistiu na estante, comentou Clay, indicando uma prateleira de parede já cheia de livros infantis. Disse que a Isabela tem de crescer a compreender que conhecimento é poder e que a leitura dá a capacidade de viajar para qualquer lugar e tornar-se quem quiser. Vivian acomodou-se na confortável cadeira de balanço ao lado do berço, finalmente permitindo-se acreditar que aquela cena pacífica era real e permanente. Preciso de lhe dizer algo que devia ter dito há meses. O quê? Obrigada. Não apenas por nos proteger, embora o tenha feito. Obrigada por acreditar em mim quando finalmente encontrei coragem para dizer a verdade. Obrigada por se recusar a deixar que o Charles e a família dele me convencessem de que a violência era culpa minha. Obrigada por mostrar a Isabela, ainda antes de nascer, o que significa quando os homens usam a sua força para proteger em vez de magoar. Clay ajoelhou-se ao lado da cadeira de balanço, a mão a repousar suavemente sobre o cobertor minúsculo de Isabela. Vive, foste tu que te salvaste. Eu apenas garanti que tivesses um lugar seguro onde pousar enquanto reencontravas a tua coragem. Talvez, respondeu ela. Mas quero que a Isabela cresça a saber que tem um tio que moveria montanhas para manter em segurança. E que nunca deve aceitar nada menos do que um parceiro que a trate com o mesmo respeito e proteção. À medida que a luz suave da tarde entrava pelas janelas do quarto, iluminando 3 gerações da família Grace, Vivian compreendeu finalmente o que Charles tentará destruir. Os laços inquebráveis das pessoas que escolhem amar-se e proteger-se em vez de controlar e diminuir-se. Isabela agitou-se nos braços da mãe, os olhos escuros abrindo-se para focar o rosto de Vivian com a intensa atenção de quem vê o mundo pela primeira vez. Nesse olhar, Vivian viu possibilidade infinita, um futuro livre do medo e da vergonha que tinham definido seu casamento e a promessa de que a filha cresceria a conhecer o seu próprio valor. Bem-vinda ao mundo, minha menina, sussurrou. Vais fazer coisas incríveis. Lá fora, o Oceano Pacífico estendia-se interminavelmente até o horizonte, as ondas a levar consigo os últimos vestígios de um capítulo doloroso e a lavar a areia para o que viesse a seguir. No Coastal Kitchen, a clientela do jantar reunia-se para celebrar mais uma noite de sucesso da arte culinária de Clay, sem saber que o seu chefe acabava de começar o trabalho mais importante da sua vida. Ensinar a sobrinha que ela merecia um mundo onde amor significava segurança, família significava proteção e força era medida não pela capacidade de controlar os outros, mas pela coragem de defender o que é certo.
Charles Edward Whitmore III cumpriria sua pena e enfrentaria todas as consequências que as suas escolhas tinham merecido. Mas, num quarto de bebê tranquilo com vista para um bairro pacífico, 3 gerações da família Gracie já tinham conquistado a única vitória que realmente importava: o direito de construir um futuro livre de medo, cheio de amor e definido pela certeza inabalável de que algumas coisas, família, verdade e a proteção dos inocentes, valem a pena ser defendidas com tudo que temos. A guerra terminara. A cura começara. E Isabella Grace Morrison dormia serenamente nos braços da mãe, sonhando com um mundo onde nunca duvidaria do seu direito de estar segura, de ser amada e de ser livre.